Você provavelmente já conhece essa história. A maior biblioteca do mundo antigo, todo o conhecimento da humanidade guardado num só lugar. Então acontece um incêndio, tudo queima, a sabedoria do mundo desaparece para sempre. Só que essa versão tem um problema. Ela simplifica demais a história, que é muito complexa. A Biblioteca de Alexandria existiu, foi gigantesca, revolucionária, mudou a história do conhecimento, mas ela não desapareceu numa única noite com fogo cinematográfico. O que aconteceu de verdade foi mais lento, mais confuso e talvez até mais assustador. Hoje a gente vai aqui separar o mito da realidade. Como que a biblioteca funcionava, quem realmente causou os danos nela e por que os historiadores acreditam que ela desapareceu aos poucos, ao longo de séculos. E no final tem uma ideia importante nisso tudo. Conhecimento não desaparece só por destruição, às vezes desaparece por abandono. Vamos lá. Sejam bem-vindos, esse é o canal Aleatório e Necessário e vem comigo conhecer um pouco mais da história da Biblioteca de Alexandria. Tudo começa depois da morte do Alexandre o Grande. O império dele foi dividido entre seus generais. Um deles, Ptolomeu I, ficou com o Egito e transformou Alexandria na capital do novo reino. Mas ele não queria apenas uma cidade rica, queria criar o maior centro intelectual do mundo mediterrâneo. A biblioteca fazia parte de um complexo maior, chamado Museion, o Templo das Musas. E daí que vem a palavra museu. Só que o Museion era muito mais parecido com a universidade e centro de pesquisa. Tinha salas de estudos, jardins, observatórios e alojamento para estudiosos. Muitos pesquisadores recebiam até mesmo apoio do Estado para poder estar ali. A organização do projeto é frequentemente associada a Demétrio, um filósofo ateniense ligado à corte ptolomaica. O objetivo era ambicioso, reunir os maiores números possíveis de texto do mundo conhecido. Os reis ptolomaicos compravam manuscritos em várias regiões do Mediterrâneo. Fontes antigas também dizem que os livros encontrados em navios no porto de Alexandria podiam ser copiados pelos escribas reais. Também existe um relato famoso envolvendo manuscritos das tragédias gregas. Segundo autores antigos, Alexandria teria ficado com os originais e devolvido cópias para Atenas, pois pagaram uma enorme garantia financeira. Pode ser verdade ou parte da propaganda da época. O tamanho da biblioteca é incerto. Estimativas antigas variam muito, de dezenas de milhares até centenas de milhares de rolos de papiro. Os números exatos provavelmente nunca serão conhecidos. O mais importante é que a biblioteca não era apenas um depósito de livros, era um centro ativo de produção de conhecimento. Eratóstenes, por exemplo, calculou a circunferência da Terra com uma impressionante precisão usando sombras e geometria. Euclides trabalhou em Alexandria e escreveu Os Elementos, uma das obras matemáticas mais influentes da história. Herófilo realizou estudos anatômicos extremamente avançados para a época e ajudou a defender a ideia de que o cérebro tinha papel central no pensamento humano. Alexandria também foi um enorme centro de tradução e preservação de textos gregos, egípcios, judaicos e outras tradições culturais. Muito do que conhecemos sobre ciência, matemática, filosofia antiga sobreviveu, porque estudiosos continuaram copiando esses textos ao longo dos séculos. O incêndio e o declínio. Agora vem a parte mais famosa. O incêndio. Em 48 a.C., Júlio César se envolveu numa guerra em Alexandria. Durante o conflito, navios foram incendiados no porto, e autores antigos relatam que o fogo atingiu áreas próximas onde havia depósitos de livros. A maioria dos historiadores acreditam que houve danos reais, mas provavelmente não foi a destruição completa da biblioteca. Isso porque instituições ligadas ao Museion continuaram existindo depois desse episódio. Na verdade, a biblioteca parece ter sofrido vários períodos de crise ao longo dos séculos. Mudanças políticas, guerras, crises econômicas e redução do apoio estatal enfraqueceram o projeto lentamente. Durante o período romano tardio e o crescimento do cristianismo, muitos centros associados à cultura pagã perderam prestígio ou apoio. Alguns conflitos religiosos em Alexandria
também causaram a destruição de templos e instituições antigas. Mas os historiadores não possuem evidências claras de um único evento que tenha acabado definitivamente com toda a biblioteca. A famosa história de que os árabes destruíram tudo após conquistar Alexandria no século VII provavelmente é uma das lendas criadas séculos depois. Hoje a visão mais aceita é que a biblioteca desapareceu gradualmente ao longo de gerações. E então o que realmente se perdeu lá? Muita coisa. Grande parte da literatura antiga simplesmente desapareceu. Sabemos de autores que escreveram centenas de obras das quais sobraram apenas fragmentos. Das mais de 100 peças atribuídas a Sófocles, por exemplo, apenas algumas sobreviveram completas. Os poemas de Safo chegaram até nós em fragmentos. Muitos textos científicos, filosóficos, históricos conhecidos na antiguidade também foram perdidos para sempre. Mas é importante entender uma coisa: isso não acontece apenas por causa da Biblioteca de Alexandria. No mundo antigo, textos sobreviviam apenas se fossem copiados continuamente, à mão. Se uma obra deixasse de ser lida, estudada ou considerada importante, ela acabava desaparecendo com o tempo. Por outro lado, atores como Platão, Aristóteles sobreviveram justamente porque continuaram sendo estudados e reproduzidos durante séculos. Conhecimento não depende só de existir, depende de ser preservado. E talvez essa seja a parte mais desconfortável da história. A Biblioteca de Alexandria não desapareceu apenas por violência. Ela desapareceu porque, aos poucos, manter aquele conhecimento deixou de ser a prioridade. Durante séculos, menos textos foram copiados, menos recursos foram investidos, menos pessoas decidiram preservar aquilo. Isso vale para qualquer coisa que exige manutenção constante. Conhecimento, cultura, projetos, relações, nada disso sobrevive sozinho. As coisas só continuam existindo quando alguém decide cuidar delas, repetidamente, mesmo quando ninguém percebe. E talvez a parte mais estranha seja perceber que isso continua acontecendo hoje. Sites desaparecem, arquivos digitais são perdidos, plataformas fecham, dados somem. A gente normalmente imagina o fim da Biblioteca de Alexandria como uma tragédia distante e bem cinematográfica, mas a maior parte da perda de conhecimento quase nunca acontece uma única vez. Ela acontece lentamente. Um arquivo não salvo de cada vez, um texto abandonado de cada vez, uma geração que para de copiar de cada vez. A Biblioteca de Alexandria não foi só apenas destruída, ela foi esquecida. Se você gostou de curiosidades como esta, se inscreva aqui no canal e não esquece de deixar seu like também, para que isso ajuda muito aqui no canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.